Convido você a abrir sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 23. Mateus 18, 23 diz assim: Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher e os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então, o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, nós amamos a Tua palavra e te pedimos que o Senhor fale conosco nesse momento. Saiamos todos nós daqui alimentados por Ti, Senhor, que a Tua palavra venha a ser lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nos abençoa ricamente nesse momento, tira de nós toda a preocupação com o tempo, com as situações da vida e nos dê a paz que precisamos. Em nome de Jesus oramos, que todos digam amém. Bom, queridos, aqui os irmãos que fizeram a Academia de Líderes entendem bem a questão da parábola. A parábola é uma ilustração, é uma história que, apesar de ser fictícia, não é mera coincidência se nós olharmos sobre o aspecto dos acontecimentos atuais ou futuros. Então, uma parábola que seria muito bem aplicada em nossas vidas. Conhecemos bem a questão das dívidas, não é? Os envolvimentos financeiros que nós temos que ter com o mundo, faz parte. E quem, não é? Quem que possui uma dívida não gostaria de ser abonado por essa dívida? A história é maravilhosa. O que Jesus fala, apesar do contexto aqui ser mais espiritual, é um acontecimento da sua época. E eu diria até hoje. A ideia do governo, do Estado, ou seja lá quem for, tomar os bens, isso é uma realidade. Quando você não paga determinados tributos, lógico, a federação, o Estado ou o município tem poder, conforme a lei, de tirar o que é seu, de roubar, né? Mas é um roubo, pastor. Bom, se você prometeu pagar e não pagou, independente do que levou você a não pagar, existe uma lei que rege isso e eles têm o direito de tomar. Quando você não paga um automóvel que disse que pagou, corre o risco de perdê-lo. O imóvel, todas as coisas. E nesse ambiente que Jesus está vivendo, não tanto quanto leis criadas pelos homens, mas ele está trazendo a ideia, né, a anunciação de um perdão espiritual. Mas antes que a gente entre nessa questão espiritual, vamos trazer o entendimento do que nós vivemos. Quem nunca teve que liberar uma palavra a um credor e dizendo: eu vou pagar, não aumente tantos juros, não tome o meu bem? Cada um de nós pode ter experimentado um pouquinho dessa situação. E o que fazemos? Descansamos, relaxamos ou ficaríamos preocupados? Quem não ficaria feliz de ter uma dívida desaparecendo? Quase como que um milagre. Lógico que nós precisamos aqui, se é uma dívida real, uma dívida que realmente você fez, apesar de discordar dos juros, né, de tudo que envolve a dívida, reconhecer uma dívida e caso ela desapareça, conselho pastoral, o correto é você averiguar se realmente foi perdoada a dívida ou se houve algum erro. Eu já ouvi muito sobre isso. Pastor, eu devia milhares e milhares de reais, de dinheiro, e de repente os anos passaram e a dívida sumiu. Vou testemunhar desse milagre. Não é milagre, irmão. Quando a dívida se dá por perdida, ok?
o valor é tão irrisório, o principal, que a própria lei induz você a perdoar a dívida, entre aspas, porque hoje os mecanismos são diferentes. A dívida desaparece, mas você entra com o nome num cadastro. E se você procurar pagar ou fazer um novo crédito numa determinada loja, ela pode dizer, não tem valor para pagar. Seu nome não está sujo, está tudo certo. Mas você não consegue ter crédito, porque entrou numa lista de maus pagadores, vamos dizer assim. Né? Para eles, são maus pagadores. Eles não vão perguntar se você adoeceu, se você perdeu o emprego, não tem essa questão. Então, se a gente levar isso aqui para a vida prática, se é uma dívida real, você deve averiguar o que aconteceu. Eu tinha no banco uma dívida e de repente sumiu. Vá ao banco. Se você quer testemunhar de um milagre, vá ao banco. Ô gerente, tinha uma dívida aqui, o gerente vai explicar. Olha, foi um erro administrativo. O correto é esse. Não adianta você ficar muito feliz e depois a dívida aparecer na outra semana. Porque aí você vai vir aqui testemunhar, olha, Deus sumiu com a minha dívida. Aí você vai ter que voltar depois e falar, o diabo fez aparecer de novo. Mas a gente não quer isso. Então, se é milagre, Deus faz perfeito. Né? A questão da dívida é perfeito. Podemos encontrar pessoas que perdoam dívidas? Sim, cada vez menos, né? Mas podemos. Ao mesmo tempo que nós podemos encontrar aqui os credores incompassivos. Aqueles que não querem entender o seu problema e, se puderem, vão tirar tudo que você tem para que você pague a dívida. Então, fazendo uma ilustração, certa vez um homem fez uma dívida quase que involuntariamente. Ele foi induzido por um vício muito sutil, jogos, e é uma história fictícia, qualquer relação com os irmãos é mera coincidência. Então, quando ele se deu conta de tanto ele jogar, ele estava devendo muito. E a única alternativa imediata que ele viu foi pegar um empréstimo com um agiota. Ele devia aos jogos, e para ele pagar a dívida, ele teve que pegar um empréstimo num agiota. Agiota é aquele que empresta dinheiro, e ele define os juros, ele não está debaixo de lei nenhuma, e se ele for um homem mau, ele tira até a vida de quem deve, para dizer que ele é poderoso. Muitas vezes nem recebe o que devem a ele. Então ele pegou um empréstimo e o problema é encontrar alguém que fosse fiador desse empréstimo. Então ele passou a dever os jogos até que conseguisse o dinheiro. Depois ele estaria devendo a um agiota, mas com o crédito de um fiador. Veja como a coisa cresceu. À medida que ele tentava resolver uma questão, foi piorando, porque ele passou a dever 1, 2, dar satisfação a 2, 3 pessoas. Então, o tempo foi passando, a dívida aumentando, seu prazo foi se esgotando e ele não conseguia um fiador. E no dia que ele teve que prestar contas, o credor era incompassivo. Naquele momento, o que fazer? Só mesmo esperar um milagre. E aqui o sentido do milagre é real. Para você que ama estudar na escola bíblica, a revista da edição 10 e 11 vai falar, as duas revistas vão falar sobre os milagres de Jesus. Sensacional, eu já estou já antecipando, porque estudar sobre o milagre é viver o milagre. Então, nesse momento, ele pediu para levantar o total do débito de frente do seu credor, e quando ele começou a contabilizar, e o credor disse, mas tem alguma coisa errada? Não tem mais dívida. E ele voltou à calculadora e calculou de novo e disse, eu já fiz a conta 2 vezes. Pelo que consta aqui, realmente você não está devendo nada. Então foi surpresa para os dois. Para aquele que entendia que havia uma dívida, mas as anotações estavam ali, e ele começou a somar, um pouquinho ele pagou, e a dívida era X, e quando aquilo cresceu e ele se deparou com uma dívida zerada, quase que um acontecimento sobrenatural, e isso é apenas uma história, ok? Um estava alegre, mas um misto de desentender o que estava acontecendo, de não perceber o que estava acontecendo. Aí ele ouve uma voz dizendo, eu paguei toda a dívida. Quem pagou toda a dívida? Não há mais débito contra você. E aí ele começa a entender nessa história que além das questões reais, havia aqui um entendimento espiritual. Porque a voz vinha de um lugar que ele não sabia de onde era.
O que aconteceu no mundo real, aconteceu. Mas a voz vinha de um lugar que ele não sabia de onde. Então, era um misto de realidade com coisas espirituais. E quando ele pensava, então, que já estava definido tudo e ele quer ir embora, aquela voz de novo no coração ou no ouvido dele dizendo: aproveite que seu crédito está liberado e não faça mais dívida. Porque aquele que dizia, a voz que falava, já perscrutava, já entendia que a primeira coisa que ele faria era nova dívida. É quase que um vício. É quase que algo instantâneo. Isso cada um de nós já pode ter experimentado. Acabei de limpar o meu nome. Vou pedir um cartão de crédito. Vou comprar um bem. Meu nome está limpo. Esse perigo que nós vivemos no mundo real é exatamente, se comparado com a vida espiritual, o mesmo perigo. Quando nós lemos, por exemplo, e eu quero ler um texto do apóstolo Paulo lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 13 em diante, olha o que Paulo diz. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Veja que ele começa falando vocês, e quando ele fala do perdão, ele se inclui. Ele começa, eu vou ler de novo o versículo 13. E quando vocês, Paulo se dirigindo à igreja de Colossos, e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Então ele já se inclui aqui como um pecador que tem a sua dívida perdoada. Versículo 14. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. O apóstolo Paulo não está escrevendo para os mortos na carne, apesar dele ter chamado aqueles que ainda estavam em dívidas com Deus, dívidas que o diabo talvez tenha se colocado como um fiador para tentar acertar as coisas, como faz com muita facilidade no mundo atual. Paulo está se referindo àqueles que estão mortos espiritualmente e, enquanto vivos na carne, estão se envolvendo em dívidas para a sua alma. Além da ideia de termos dívida com os homens, não podemos entrar em dívidas ou com Deus ou com o diabo, na impressão do mal, não é? Na ideia do maligno. Porque não dá para a gente dividir o mundo em bom e mal, porque a bondade de Deus é excessivamente maior do que toda e qualquer maldade, seja lá de onde venha. Então não dá para a gente colocar no mesmo no mesmo peso de medida, não. No mesmo nível, não. Não dá para você pensar em Deus e o diabo. Você tem que pensar assim, ó, Deus, bondade, e o diabo, um ser criado por Deus que desejou se rebelar. Mortos na carne não fazem dívidas. Isso aqui eu preciso esclarecer, porque eu tenho conversado com pessoas que ainda pensam que podem pagar a dívida daqueles que já morreram. Estou falando de vida espiritual, tá? Há algumas dívidas, o esposo fez dívida, a esposa herdou a dívida, dependendo da situação, converse com um advogado, você vai entender. Às vezes, se está lá para os dois assumirem a dívida, o marido deixou a dívida, a esposa paga ou vice-versa. No mundo espiritual, as dívidas são pagas com a alma, não é com o corpo. Erramos quando nós falamos, fulano morreu porque estava devendo, só se ele estava devendo a criminalidade, porque a Deus, não, Deus não tem prazer na morte de ninguém, principalmente devedores. Antes ele investe para que a gente tenha a nossa dívida perdoada.
Investe em nós para que essa dívida desapareça. Se tiver que haver algum pagamento no decorrer da vida, é com você e Deus. É o modo que a gente pensa em recuperar o tempo perdido. Eu estava devendo a Deus porque eu não fazia tal coisa, agora eu quero fazer tudo de uma vez. Calma, querido. Ele não libertou você do império das trevas para você ficar devendo a Ele. A sua dívida com Deus já foi perdoada. Diga glória a Deus. A questão é que nós precisamos entender como funciona isso, porque eu me deparo com pessoas que até hoje não conseguem se libertar do império das trevas por dívidas que outros que já partiram fizeram. Pessoas que não conseguem abrir mão, não é, da escravidão, olhar para a liberdade como algo realmente novo. Por quê? Porque ainda estão pensando em pagar dívidas que outras pessoas fizeram. No mundo espiritual, digo eu, cada qual paga a sua dívida. O profeta Ezequiel, ele traz sempre uma anunciação, lá no capítulo 18 do seu livro, ele fala que a responsabilidade é pessoal. Havia um provérbio entre os hebreus que dizia: se os pais estão devendo, os filhos nascem com os dentes tortos, dentes embotados. Havia uma ideia de que o que acontecia com os filhos era o castigo de Deus, porque os pais fizeram tais coisas. Calma, querido, esqueça isso. Você está vivendo um outro tempo, o tempo da graça, o tempo do agir de Deus. Jesus Cristo já pagou todas as nossas dívidas, louvado seja o Senhor. A questão é que o encardido, você sabe quem é o encardido, né? O encardido, ele gosta de nos conduzir em mentiras, e ele quer fazer com que algumas pessoas paguem a dívida dos falecidos. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério, é um aprisionamento espiritual. Ainda lido com pessoas que estão tentando pagar a dívida dos falecidos. Dívidas para Deus ou para o diabo. Eu digo, não, você tem Jesus, o seu advogado. Rompe com tudo. Certa vez eu conheci uma feiticeira, posso chamar assim. E a família toda dela estava envolvida com feitiçarias desde muito tempo. E aí, um belo dia, a gente se reencontra. Ela continuava feiticeira e eu já estava pastoreando. Quando eu a conheci, eu não era envolvido com nenhuma bruxaria, mas frequentava um ambiente de amigos, de pessoas, né, no mundo da música. E lá estava ela fazendo as suas mandingas. Quando nós nos encontramos depois, eu disse, olha, a senhora tem que largar essa vida. E ela disse, eu não posso. A minha mãe me entregou quando eu era bebê. Eu falei, então agora é só a senhora se entregar a Jesus na fase adulta e está tudo resolvido. Eu não posso porque a minha mãe tinha um terreiro. Taca fogo naquilo lá, minha irmã. Joga tudo por terra. Experimente novidade de vida. Mas o diabo aprisionava ela de tal maneira. Ela tinha 2 filhos, um era músico, outro era jogador de futebol em outro país. E quando ela decidiu largar, o filho que era jogador de futebol ficou numa cama, entrevado. Os médicos não descobriam o que ele tinha. E ela parou com todas as mandingas que ela fazia. Quando ela não entendeu, os médicos não davam resultado, ele não tinha uma doença específica, alguém, enviado pelo cão, disse para ela que ela estava devendo ao diabo, que ela devia pagar a dívida, ou seja, seguir com a bruxaria, para que o filho fosse curado. E no mundo espiritual, nós não entendemos bem como funcionam as coisas, mas o diabo tem determinados poderes. Ela voltou a fazer as bruxarias, imediatamente o filho foi curado, e se tornou um grande goleiro no futebol da França. Vida que segue. O nome foi limpo, entre aspas. Lá no final, a dívida vai aparecer de novo. Porque quando nós tentamos resolver nossas dívidas desta forma com o diabo, sem que o juiz da nossa vida resolva, elas não são resolvidas, elas são remediadas. Ele dá uma espécie de sossego. Ele consegue manipular a situação até que chegue um momento final, em que a dívida, como diz o texto da parábola de Jesus, vai ser pagar com a vida. E aí sim acaba envolvendo no sofrimento os parentes, os filhos, os cônjuges, porque todos sofrerão, apesar da responsabilidade ser individual. Então, o que significa isso que Paulo está dizendo? Olha, você não pode, apesar de ter a sua dívida
paga, se envolver em novas dívidas. Isso pode ficar mais caro. Lá no versículo 13 de Colossenses 2, lá no comecinho, e quando vocês estavam mortos nos seus pecados, ou seja, não é morto físico. Morto espiritual é aquele que não tem a liberdade que aquele que serve a Cristo tem. Morto espiritual é aquele que não tem a instrução dos filhos de Deus. Morto espiritual é aquele que ainda olha como resultado da sua vida as coisas desse mundo e se esquece que tudo é passageiro. Então esse está morto espiritual. Ele ainda negocia, vez por outra ele prospera, ele acumula bens, mas ele está morto espiritual. E quando ele encontrar a morte física, irmãos, não dá mais tempo de pagar dívida nenhuma. E os que ficam não vão conseguir pagar nada. Paulo, assim como a ilustração que eu fiz, está dizendo que milagrosamente, só por um milagre, Deus enviou o seu Filho para que toda a dívida humana fosse paga. Zerou a dívida da humanidade. Lógico que a partir desse momento, toda a humanidade com nome limpo. Todos os devedores agora estão todos com nome limpo. Alguns vão continuar limpos, ou buscar limpar-se a cada dia. Outros imediatamente vão para um lamaçal de pecados. Versículo 14, lemos aí. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, vou explicar, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Ou seja, a punição que seria aplicada foi suspensa. Quando o diabo pensava que a humanidade era toda dele, que o mundo que esses homens da época de Jesus estavam era dele e é dele, o próprio Senhor Jesus disse que o príncipe das trevas, o príncipe desse mundo, se aproximava ao lugar em que Jesus estava orando. Então ele disse, Deus, de alguma forma, deu ao diabo esse poder nesta terra. Ele não tem poder em outro lugar, a não ser nessa terra e no inferno. Nós que estamos nessa terra, logicamente, precisamos lutar contra isso. E o que Jesus fez? Quando ele veio, o verbo encarnado, pagou o preço por nós, ele cravou aquela dívida que estava na cruz, dizendo, eu vou expor publicamente, quem devia não deve mais. Aqueles cravos ali, os pregos que prenderam seus pés e suas mãos, imagina alguém pegando o seu nome com uma relação de dívida bem grande e colocando em praça pública, como era feito antigamente aos devedores, hein? Não tem o nome que vai para o computador? E quando joga o teu CPF, descobre se você está com o nome limpo ou sujo? É exatamente como era antigamente, só que não havia computador. Pegavam o nome e colocavam no papel em praça pública, numa porta, numa estaca, e ali estava a sua relação de dívida. Esse aqui é devedor, se vocês acharem ele, me entreguem. Era o que o diabo fazia, isso os homens faziam, o que o diabo faz hoje. Então o que Jesus fez, encravou essa dívida dizendo, tudo está pago. Lembra quando ele disse, está consumado? Zerou. Entregou à humanidade o documento invisível que fazia com que os homens andassem livres novamente. Ele foi o fiador. Ele se colocou à disposição para pagar essas dívidas. Mas, lógico que esse contexto está trazendo aqui a ideia das ordenanças. O que Paulo está tentando explicar? O contexto da palavra em si diz respeito às leis mosaicas, às leis de Moisés, que infringiam ao povo determinados modos de vida que não eram compatíveis com a vontade de Deus. Então eles tinham que, se eu pequei, o que eu tenho que fazer? Compra lá 2 pombinhos, pombinho rolas, né? Aqueles pombinhos miudinhos, entrega, senão você tem que trazer uma cabra, você tem que trazer um cordeiro. Esse tipo de ordenança estava endividando o povo. E se você lembra, quando Jesus chega no templo, pega o chicote e expulsa os mercadores, o que estava acontecendo? Jesus era contra aquilo, por quê? Porque eles estavam se aproveitando do sofrimento do povo, e o povo precisava de dois pombinhos para pagar uma dívida espiritual com Deus. A lei dizia, pegue 2 pombinhos e leve para o sacerdote. Aí eles chegavam lá, moço, quanto custa esse pombinho? Depende da sua necessidade. É a lei da oferta e da procura, né? 50 mil dinheiros. Mas era 10. Mas você está precisando e
Sabe como é que é, né? Os pombinhos estão sumindo. Não é assim que funciona até hoje no mundo dos negócios? Se a procura é grande, eles podem cobrar o preço que eles quiserem. E não há quem controle isso. Então Jesus expulsou aqueles mercadores, colocou para fora. A dívida ainda não estava paga, ele não tinha sido levantado naquela cruz. Então, o Criador já havia estabelecido as suas ordens desde o início. Os homens, por conta da religiosidade e do modo de domínio sobre os mais simples, criaram leis que subjugavam o povo. Estamos falando de leis físicas e leis espirituais. Porque os impostos e as taxas eram colocados no tempo de Jesus pelos romanos e as obrigações espirituais pelos próprios judeus. Então o povo que estava ali não tinha para onde, a quem recorrer. Quando Jesus vem trazendo a proposta, lembre-se, nem eles mesmos entenderam o que estava acontecendo. Eles não sabiam o que Jesus veio fazer. Ele é filho de Maria e José, o que ele pode fazer? Ele veio de uma família pobre, ele vem de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Diziam eles. Sim, porque na verdade ele não veio de Nazaré. Para os homens ele veio de Nazaré, mas ele veio da glória de Deus junto ao Pai. Ele abriu mão da sua glória para estar em nosso meio. Louvado seja o Senhor. E eles não conseguiam entender isso, queridos. O que Jesus vai fazer? Ele vai se colocar na brecha. Versículo 15 diz: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Ou seja, dívida zerada, credor ridicularizado. Sabe aquele que perseguia você pelos seus pecados? Ele está envergonhado hoje por você estar na casa de Deus. Ele está envergonhado, ele não sabe o que fazer. O que ele vai tentar fazer é oferecer novas vantagens, sabe? Ele vai chegar perto de você e falar: aproveita que você está zerado e vamos fazer uma dívidazinha aqui comigo, vamos entrar num pecadinho. É pequenininho, ninguém está vendo. É só isso aqui, o pastor não está vendo, o esposo não está vendo, a esposa não está vendo. Vem cá, vem. E a gente com nova roupagem, limpinha, né? Nome limpo. A gente acaba sendo seduzido, queridos. Ele vai tentar conceder novo crédito. E, logicamente, ele quer inverter a situação. Você pertencia a ele. Seu nome estava no rol dele. Quando Cristo se coloca à disposição para pagar a sua dívida, você imediatamente é riscado daquela lista maldita dos que vão para o inferno e imediatamente começam a caminhar rumo à glória de Deus. Isso é só um estágio, é um período, irmãos. Porque a gente não recebe Cristo e morre. Se fosse assim, estava bom. De verdade, irmãos. O que nós temos que fazer agora? Lutar para não fazer novas dívidas. E essa é a parte difícil. O crente se manter de pé. O crente se manter na presença de Deus de verdade. Por quê? O diabo vai olhar para você com o nome limpo. O que essas pessoas fazem? Irmãos, chega a ser algo maldito, né? Eles têm um rol de pessoas, de CPFs, de telefones. Eles conseguem isso de forma ilícita. E ligam para o aposentado. Se alguém já passou por isso, você sabe do que eu estou falando. Oi, tudo bem? Eu sou do banco tal e nós temos aqui uma proposta de empréstimo para você. Isso é do diabo, irmãos. É do diabo. Só vai ser de Deus se você orou a noite toda e Deus ouviu e mandou alguém para lhe dar um dinheiro. Dá. Emprestar? Calma aí, vai devagar, hein? Porque dependendo dos juros e do que se coloca como fiança, não vem de Deus não. Mas não vem mesmo. Mas a gente diz: ai, que bênção, eu precisava tanto pagar umas continhas, né? Quanto é que eu tenho aí, moça? Eu tenho 50 mil. Nossa, eu precisava só de 1.000, ele está me dando 50. Mas sabe o que seria bom? Acho que eu vou pegar uns 49, vou dar de presente para fulano, vou comprar presente, vou comprar roupa. A gente começa... Por que isso acontece conosco? Porque a gente está com o nome limpo, porque o diabo está olhando, o diabo sabe que você tem uma fonte de renda. Geralmente fazem isso com quem? Com quem tem renda fixa.
com quem tem aposentadoria, com quem é funcionário público. Não é assim que funciona, irmãos? Vamos trazer a vida real para o mundo espiritual. Você acha que o diabo não olha para você e diz: esse aqui tem crédito, esse aqui está bem com Deus, esse aqui está fazendo a obra de Deus, agora eu vou arrebentar com ele, abrindo crédito para ele lá no banco do inferno. E a gente vai e cai. A gente, todos nós, querido. Porque Paulo se incluiu. Por que eu não vou me incluir? Hebreus capítulo 3. Vamos ler aqui juntos. Hebreus capítulo 3, versículos 12 e 13. Diz assim a palavra de Deus: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, olha a responsabilidade da igreja. Animem uns aos outros todos os dias, não é só de vez em quando, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Olha aí. Por que o crente tem que olhar para o outro crente e querer ajudá-lo a estar bem? Por que nós temos que nos preocupar uns com os outros? Por que nós temos que fazer amigos? Por que você tem que ter o contato, o telefone, o e-mail, a rede social do seu irmão, para você ajudá-lo? Porque ele está lá sendo seduzido a fazer novas dívidas no inferno, e você que está aqui firme com Cristo, o que você tem que fazer? Irmão, cadê você? Eu não te vi no culto. Irmão, você não estava na ceia. Irmão, posso te ajudar em alguma coisa? Irmão, vamos orar juntos. Olha, eu convido você, eu quero ver você. Posso ir aí orar com você? É disso que estamos falando. Porque a união dos crentes num lugar como esse não é para fazermos o trabalho social. Isso é parte da igreja. Não é para ajudarmos pensando: puxa, eu vou abrir um emprego para aquele irmãozinho, coitado. Eu tenho que ajudar esse irmão. Pastor, vamos pagar a dívida desse irmão. Eu falei: não, Jesus já pagou. Não, mas ele tem uma dívida. Então ele que pague. Em que a igreja pode ajudar? Agora é diferente. Primeiro a igreja ajuda na instrução. Depois, dentro das possibilidades, qual é a sua situação? Você está passando fome, é uma cesta básica, é um remédio? A igreja vai tentar ajudar, lógico. Mas essa é a primeira obrigação? Nunca será. Nunca será. Isso vai se tornando um atrativo para que as pessoas busquem a Deus pelas suas necessidades. Nós temos que buscar a Deus porque somos realistas, somos dependentes de Deus. Sem Deus, sem Jesus, nada podemos fazer, louvado seja o Senhor. Ou nós buscamos a Deus nessa perspectiva, ou a gente vai olhar para a igreja com cara de banco, de hospital. Estou doente, vou para a igreja. Estou endividado, vou para a igreja. E aí sabe quem está lá na porta? Não é o diácono, nem o auxiliar. Antes de você encontrar com algum homem, você encontra o diabo dizendo: pode vir, é aqui que a gente resolve. Ou você acha que o diabo não entra na igreja não, irmãos. Quando alguém diz que o diabo está dentro da igreja, eu fico estranhando essa ideia, sabe? Aqui é um lugar santo, aqui é uma reunião de família, aqui é um lugar onde o Espírito Santo impera, louvado seja o Senhor. Mas eu acho que às vezes ele fica ali na porta. E ele convence até o crente a entrar na igreja. Você acha que o diabo não convida você para entrar na igreja? Lógico. Porque se a igreja cede aos caprichos do diabo, ela vai dizer para você: pode se endividar lá, que aqui a gente resolve o seu problema. Essas igrejas são fiadoras. E quando você menos imagina, ela vai cobrar a dívida muito mais cara do que já era. Ou você se converte em Jesus, ou você é liberto pelo Espírito Santo e preenche o seu coração, ou você transferiu uma dívida que estava hipoteticamente no inferno para a igreja. É daí que surgem igrejas que se alimentam dos miseráveis. Quanto mais miserável, melhor. Quanto mais endemoniado, melhor, porque eu vou fazer ele acreditar que ele tem mais demônios do que ele pensou ter. Isso funciona, irmãos. Como não? Eu louvo a Deus pela sua vida, porque você não está aqui para se libertar de nenhum demônio. Jesus Cristo já libertou você de todos eles. Diga glória a Deus. Mas o que você não pode fazer com o nome limpo, voltar lá fora e convidar os demônios para sentar à sua mesa. Fazer parte dos escarnecedores, estar num elo de amizade com aqueles que não têm aliança com Deus. Por quê? Novas oportunidades vão surgir? Lógico que vão. Esse novo crédito que a gente está falando é uma escolha que a gente faz.
Se Jesus zerou a minha vida, pagou as minhas dívidas, os meus pecados, quem lembra dos meus pecados? Quem me conheceu no mundo, eles vão estar sempre na boca das pessoas, dos seus pecados, os seus amigos, os seus parentes. As pessoas vão dizer, mas eu não acredito que você agora é crente, você fez tanta coisa errada. Amém, qual o problema? Você pode lembrar, mas o meu Deus já apagou todos os meus pecados, louvado seja o Senhor. É um posicionamento que você tem que ter. Veja o que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 5. Isso aqui, queridos, é nossa responsabilidade. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Veja a luta corporal, no corpo mesmo, irmãos. O Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. Isso aqui, querido, é conhecido? É de todos nós. Quais são elas? Imoralidade sexual. O que tem de crente fazendo dívida nessa área, é quase impossível não fazer dívida, né? Só que essa dívida é temporal, né? Você sai de um culto gostoso de louvor, de adoração, de ceia, aí vai para casa assistir, não sei se ainda existe, o Caldeirão do Inferno. O esquenta que vem lá do cão. Coisas assim, né? Que os nossos olhos facilmente se contaminam. É quase que uma dívida, tá, irmão? É melhor você estar no culto da noite, se você pecou hoje à tarde. Vem se consertar com Deus, irmão. Porque é quase impossível a gente não se encantar com a imoralidade sexual. Impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades. Vou parar aqui. Dava para a gente discorrer isso até logo mais à noite, direto, sem parar. Você sai num lugar de amigos e chega na sua vizinhança que tem um inimigo. Você cedeu a carne e mandou o inimigo para os quintos dos infernos. Você se esqueceu que não é ele o inimigo, mas é quem está induzindo ele a ser inimigo. Então você já se envolveu com inimizades. Você está fazendo dívida. E o diabo vai querer botar juros em cima, hein? Rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras. Pastor, bebedeira para o crente? Só rindo, só Jesus. Vai um vinho aí, pastor? É eu visitando um irmão. Vai um vinho aí, pastor? Entrei na casa errada, irmão. Orgias? Não, isso não acontece com o crente. Não devia. Não devia. Mas é o nível da impureza mais baixo que às vezes até os próprios demônios não se envolvem, mas a humanidade está lá se envolvendo. E coisas semelhantes a estas, declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Se não vai entrar no reino de Deus, é porque o inferno vai tragar. Certa vez eu tive que dar conselhos a um casal que não era da nossa igreja sobre impureza sexual e orgias. Estamos num lugar de adultos. Eu não estranhava aquela confissão e há muitos anos isso. Eu disse, olha, Jesus limpa tudo. Só que a partir do momento que ele limpar, vocês têm que continuar limpos, porque é uma sujeira muito grande o que vocês fizeram. Pensando eu, novo pastor, tinha sido ordenado há pouco tempo.
Batizá-los eu não posso, porque vocês já são batizados. Orientá-los na palavra eu não posso, porque vocês já dirigiram igreja. Acreditam nisso? O que vocês fizeram sujou demasiadamente a lista que vocês tinham de boas ações. O que podemos fazer? É com vocês e Deus. Porque quem sou eu para aconselhá-los, se vocês já aconselharam pessoas? Quem sou eu para orientá-los na palavra? Talvez vocês conheçam mais do que eu. E assim foi o nosso diálogo. Eu disse, eu creio num Deus que limpa tudo. Mas Ele vai limpar, porque Ele é um Deus de amor, e o diabo vai querer sujar de novo. Foi o único conselho que eu pude dar. Não tinha mais o que fazer. Não podia batizá-los, não podiam discipulá-los, eu não podia fazer uma orientação, até porque não congregavam comigo. Eram de outra igreja. E eu dizendo, por quê? Perguntava a Deus, por quê? Por que se envolveram com tais sujeiras? Porque de alguma forma, eles ficaram animados por um dia ter o nome limpo. Eles ficaram felizes por ter o nome escrito no livro da vida. E quando os discípulos voltaram para conversar com Jesus, disseram, Senhor, os demônios estão se submetendo, nós estamos alegres porque eles bateram em retirada, estamos felizes. Jesus, ei, para aí! Vocês deveriam estar felizes porque o nome de vocês está no livro da vida. Eu vi Satanás sendo jogado lá de cima e nem por isso eu estou alegre. Pensa numa coisa dessa, irmãos. Tem crente animado porque fez isso na igreja, tem crente animado porque canta, tem crente animado porque prega, tem crente animado porque faz a obra, tem crente animado porque inaugura igreja, tem crente animado porque virou apóstolo, bispo, tem crente vivendo a alegria desse mundo, porque tudo isso é passageiro. Mas a alegria que ele devia ter de ter um nome escrito no livro da vida, ele não tem mais. Pelo contrário, de tal maneira que ele está sujando de novo isso. Esses, enquanto estiverem vivos, mesmo que mortos espirituais, podem ressuscitar. Romanos, capítulo 8, versículos 31 em diante. Por quê? Por quê, pastor? Porque está escrito, Romanos 8, versículo 31, que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Louvado seja o Senhor. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Escute isso, igreja. É Deus quem os justifica, louvado seja o Senhor. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Louvado seja o nome do Senhor. Posicione-se como aquele que está vencendo e não como aqueles que perdem. Posicione como aquele que está seguindo o Senhor dos exércitos, louvado seja Deus. Não ceda, irmão, não ceda, não ceda. Vai chegar o momento em que todos nós vamos prestar contas da administração da nossa vida. Vamos precisar estar um dia com a conta sempre zerada, sabe? E aí a gente pode ilustrar, quando morrermos, crentes ou não, no mundo ou na igreja, porque isso no fundo, pode nem funcionar. Isso pode trazer surpresa nos últimos dias. Se tivermos consciência plena, eu não sei se teremos, mas se tivermos, nós vamos chegar na porta do céu e perguntar, minha esposa está aí? Meu esposo está aí? Meu filho está aí? Pastor está aí? Diácono está aí? Por isso que eu acredito que não vamos ter consciência plena, porque senão o céu vai ser um lugar triste. Porque nós vamos lembrar de pessoas que gostaríamos que estivessem ao nosso lado,
mas não estarão. Porque a responsabilidade é individual. Ele pagou a dívida de todos e cada um tem uma responsabilidade individual. Quando ele pagou aquela dívida, ele não exigiu de nós nenhuma gota de sangue. Pelo contrário, foi o sangue dele que foi derramado abundantemente. Feche seus olhos, curva a sua cabeça um instante, aí mesmo sentados. Eu vou ler um texto, mas eu quero que você ouça de olhos fechados. Seja obediente. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. Eu vou ler o texto que está em Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Portanto, meus irmãos, lembra daquela voz da ilustração? Escute essa voz. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Querido Deus e eterno Pai, glorificado e exaltado seja o teu santo nome, Pai. Amamos a tua palavra e por ela queremos ser dirigidos. Dirige a nossa vida, dirige os teus filhos que aqui estão, cada um deles. Que verdadeiramente o Senhor que conhece os nossos pensamentos, palavras, ações, que o Senhor nos ajude, para que ao se aproximar aquele grande dia, nenhum de nós seja reprovado. Não permita que o inimigo de nossas almas nos ofereça o crédito que não queremos neste mundo mau. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.